Eu tô com uma paciente aqui de 67 anos que estava me contando um caso muito interessante da história dela. A senhora sofre com os sintomas de nervo faz quanto tempo? Quantos anos? Mais de 5 anos. Mais de 5 anos. A senhora tem o diagnóstico de neuropatia, doença de nervo. A senhora, ela está diagnosticada com a hanseníase, está tratando, está super bem, está muito melhor, né? Graças a Deus estou ótima. Graças a Deus. Estou melhorando bastante, graças a Deus. Doutor Fred nunca tem crédito nessa hora, né? Fred, nunca. Fred. Sempre os créditos. Isso aí, doutor Fred nunca tem crédito nessa hora. Tem Mas a senhora estava me contando que a senhora. Qual foi o diagnóstico que deram para a senhora antes? Que era neuropatia, mas as dores não melhorou com o tratamento. Eu tive diagnóstico de lúpus também que não melhorou com o tratamento. Aí agravou muito, eu perdi a sensibilidade das mãos e deixava tudo cair. E sentia muita dor. Aí eu fui ao médico e ele me indicou um tratamento que é bloqueio da dor. Bloqueio da dor. Eu ia para uma clínica, ficava tomando medicação 4 horas e meia. Aí aliviava minhas dores 2 meses, a primeira vez foi 2 meses e meio. Passava o efeito. Eu tinha que voltar para a clínica e fazer. E o médico interessou muito pelo meu caso e disse que as minhas dores eram referente eu tive 2 Covids, que era pós-Covid. Então a senhora teve o diagnóstico de sequela de Covid. Disseram que essa dor da senhora era por causa da Covid. Sequela da Covid, que até ele usou um nome lá que eu não me lembro. E aí, como ele queria divulgar isso, ele pediu para a TV da cidade. A senhora saiu até uma reportagem com... Saí na reportagem. Paciente, ela foi modelo que ela me contou aqui por causa saiu na reportagem da dor no nervo como sequela da Covid. Então aqui eu quero aproveitar esse caso da senhora para falar uma coisa muito importante aqui. O que acontece? É muito comum o paciente com hanseníase ele descobrir a doença depois de um quadro infeccioso. O paciente teve uma Covid, o paciente teve dengue e ele começa a ter hanseníase. Isso pode acontecer também na mulher quando ela engravida. A mulher ficou grávida e aí durante a gestação ou no pós-parto ela descobre a hanseníase. Outra coisa que é muito comum acontecer, tomou vacina contra a Covid, a gente viu isso, eu vi muitos casos assim, e qualquer outra vacina, a pessoa descobre que tem a hanseníase. Por quê? Vacinação, infecção, como a própria Covid, e gravidez, gestação, abre um quadro de hanseníase. A hanseníase não está relacionada com... Não causa. Vacina não causa hanseníase. Quando a senhora toma uma vacina, a senhora não toma a bactéria da hanseníase. O vírus da Covid, ele não se transforma na bactéria da hanseníase. Mas quando a gente tem uma infecção, quando a gente toma vacina, quando a mulher fica grávida, ela tem um boom imunológico. Ela derrama no organismo dela muitos anticorpos. E esses anticorpos, eles começam a rondar como se fossem xerifes no corpo. E se o paciente já tem a hanseníase, o que acontece? A bactéria está lá escondida dentro do nervo, fazendo aquela corrosão do nervo. Aquele tantão de anticorpo que foi estimulado pela vacina, pela infecção da Covid, ele pode descobrir a bactéria da hanseníase lá dentro do nervo. E aí o batalhão de célula de defesa começa a brigar com as bactérias da hanseníase. O nome disso é neurite, é uma inflamação. E a inflamação piora a dor nos nervos. Então a senhora devia ter esses sintomas e quando teve o Covid, depois do Covid, isso piorou. Isso é comum na hanseníase. O paciente, se você tem piora de sintoma frente a uma infecção, você tem que investigar a hanseníase. E que bom que a senhora apareceu aqui, conheceu meu trabalho nas redes sociais, né? E a senhora fez uma investigação criteriosa, a gente descobriu a hanseníase. E a senhora estava me falando que a senhora ia operar a mão do túnel do carpo, né? Como é que tá a mão hoje em dia? Boa, graças a Deus. Tá mexendo a mão aqui, ó, tá falando assim, ó, tá boa. Melhorou, não melhorou a dor? Melhorou. E eu não fiz a cirurgia, que era cara. Não fez a cirurgia. Que além de ter o custo da cirurgia, né, a senhora ia ser exposta a um procedimento que provavelmente não ia solucionar o problema, que o problema estava no nervo causado pela bactéria. Tá tomando antibiótico, tem seus efeitos colaterais, tá bem moreninha aqui, falou que o que a senhora falou da cor? Que eu não quero... Não quer perder a cor da clofazimina, adorou a cor morena da clofazimina. Queimadinha de praia. Queimadinha de praia, mas na verdade expliquei para ela, tá no final de tratamento, essa pigmentação, esse escurecimento por causa da clofazimina desaparece depois do final do tratamento, depois de alguns meses.
mas a senhora está bem melhor. Então, a partir do terceiro mês de tratamento, a senhora falou que teve uma melhora incrível. Isso varia de caso para caso. Tem paciente que melhora com um mês, com uma semana. Tem paciente que demora 6 meses para melhorar. Tem paciente que piora primeiro para depois melhorar. Então, a importância de uma investigação criteriosa e dos parâmetros para o diagnóstico e um acompanhamento rigoroso. O que mais você vai falar? Não, eu ia falar que os meus 3 primeiros meses foi piora, assim, foi piora. É aquela coisa, piora para depois começar a melhorar. Só que no 4º mês eu já falei, uai, sarei, porque eu comecei a sentir bem e os sintomas foi desaparecendo e fiquei boa. E aí o que acontece? Muito paciente começa a tomar o remédio e piora. Fala, nossa, mas eu tô tomando o remédio e tô pior. Essa piora, na verdade, é a inflamação que está acontecendo lá dentro do nervo. A bactéria está explodindo dentro do nervo como se fosse estalinho de festa junina. A bactéria começa a explodir e isso gera uma inflamação. E essa inflamação não é piora da doença, pelo contrário, é melhora da imunidade e ação dos antibióticos. Então essa melhora é muito comum durante o tratamento, tá bom? Então tem dúvida? Vem tirar as dúvidas comigo. Vai com o Dr. Fred que tá certo. Tá certo, isso aí, né?